Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Andresa, professora da disciplina de Fundamentos de Biofísica para Recursos Fisioterapêuticos, e na aula de hoje a gente vai dar sequência aos vetores, né? E vamos falar um pouquinho sobre decomposição vetorial. Como já comentei anteriormente, estamos relembrando nessa primeira etapa da disciplina tópicos de física do ensino médio. Esses tópicos irão nos ajudar a compreender o conteúdo de nossa disciplina de biofísica. Na aula anterior, relembramos o que é um vetor e fizemos dois exemplos de operações vetoriais. Hoje, vamos aprender a decompor os vetores, de forma a facilitar a resolução de cálculos com esse tipo de grandeza. Bom, gente, como vimos, os vetores podem estar dispostos em várias direções e sentidos diferentes. Por exemplo, posso ter um vetor assim, tá? Vetor A. Posso ter um vetor assim, vetor B. Posso ter um vetor inclinado, vetor C e assim por diante. Matematicamente, isso pode dificultar as operações feitas com esse tipo de grandeza, pois, como vimos na aula passada, a direção do vetor influencia no cálculo que deverá ser realizado. Vamos imaginar, por exemplo, um vetor inclinado. Para facilitar a vida, né, matematicamente falando, não costumamos fazer operações com vetores que estão nessa direção. Estes vetores devem ser dispostos ou horizontalmente, colocando ele aqui, ou verticalmente, ok? De forma que a conta, né, o cálculo, fique muito mais fácil de ser realizado. Mas, professora, como eu faço isso, né? Como eu deixo um vetor que estava inclinado numa posição horizontal ou vertical? Bom, para tirarmos os vetores inclinados dessa posição e dispô-los ou horizontalmente ou verticalmente, temos que usar um recurso matemático chamado de trigonometria, ok? Bom, como é que isso funciona? Primeiramente, coloco o vetor em um plano cartesiano composto por um eixo x e por um eixo y, tá? O vetor, a gente vai desenhar ele saindo da origem desse plano cartesiano. Então, eu vou desenhar o vetor A, ok? Nessa direção. A gente consegue observar a partir daqui que vai existir um ângulo de inclinação entre o vetor e o eixo x. Eu vou chamar esse ângulo de inclinação de alfa, certo? Vamos imaginar que primeiramente a gente queira saber o que acontece com este vetor quando ele está no eixo x, tá? É como se nós pudéssemos pegar esse vetor, traçar uma reta, né? E colocá-lo ele no eixo x. No momento que a gente faz isso, né, ele deixa de ser o vetor A e passa a ser o vetor AX, ok? Da mesma forma que a gente decompôs e colocou esse vetor no eixo X, a gente pode colocar o vetor no eixo Y. Para isso, primeiramente a gente traça linhas, né, na extremidade do vetor e agora a gente coloca ele nesse eixo Y. E daí ele deixa de ser o vetor A e passa a ser o vetor AY. Certo? Os senos e cossenos são relações trigonométricas muito úteis nesse momento. A partir dos senos e cossenos, se nós tivermos, por exemplo, um triângulo retângulo, né, composto por um cateto oposto, um cateto adjacente e uma hipotenusa, a gente pode calcular as medidas desse triângulo ou os ângulos desconhecidos, desde que a gente conheça algumas medidas. O cosseno, por exemplo, é definido como sendo a razão entre o cateto adjacente, né, do ângulo alfa, dividido pelo valor da hipotenusa, que é essa medida grandona, certo? Já o seno é
o valor do cateto oposto a este ângulo, dividido pela sua hipotenusa. Para a gente compreender, né, como determinar o valor desse AX e o valor desse AY, nós vamos utilizar essas relações trigonométricas. Vejamos um exemplo disso. Nesse exemplo, temos um plano cartesiano composto de um eixo x e de um eixo y, certo? E de um vetor em verde aqui, representado pela letra A, certo? Nós queremos agora decompor esse vetor A, tá? Este vetor A, ele tem como valor, como módulo, né? O valor 5 metros, certo? E nós queremos determinar qual o valor do AX e qual o valor do AY, né? Nos quais, né, permitem determinar o valor de A. Sabemos também que o ângulo de inclinação, né, entre o vetor A e o eixo x, que este ângulo de inclinação alfa aqui, vale 30 graus, certo? Eu vou tirar esse aqui, ok? Para despoluir a nossa imagem. E o que que vai acontecer? No momento que a gente inclina esse vetor A em direção ao eixo x, a gente tem um AX, né? Vejam que esse AX, ele tem um tamanho, ó, diferente do vetor que está ali inclinado. E quando ele está aqui no AX, ele é um cateto, né, de um triângulo retângulo. Se fizermos a mesma coisa no eixo Y, a gente vai transformar esse vetor A num AY, que também tem um tamanho, né, diferente desse Azinho aqui. Se formos olhar aqui, este A é uma hipotenusa, correto? Bom, vamos iniciar o exercício determinando o valor do AX. O AX, certo? Em relação a esse ângulo de 30 graus, ele representa um cosseno, porque ele é um ângulo adjacente. Então, vamos usar essa relação trigonométrica para resolver, ok? Vamos lá, então, para determinarmos o valor do AX. O que que nós vamos fazer? O AX vai ser o valorzinho de A vezes o cosseno de 30 graus, certo? Que é essa mesma equaçãozinha aqui, só que agora virada, né? A gente quer saber o valor do cateto adjacente, né? Que é o nosso valor de AX, certo? Então, vou tirar aqui para despoluir um pouco nossa imagem e vamos determinar o valor desse AX. O AX será o A, que tem módulo 5 metros, vezes o cosseno de 30 graus. Esse cosseno de 30 graus a gente pode ver direto na calculadora, certo? Cosseno de 30 graus, tá? Matematicamente, vocês devem estar lembrados, existe uma tabela para isso, né? Esse cosseno de atriz de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2 nessa tabela. Como nós estamos falando de matemática, estamos falando de física, vocês não precisam usar esse raiz de 3 sobre 2. Vocês podem fazer direto lá na calculadora e vocês... A única coisa que vocês têm que lembrar é que para cossenos e senos, o valor sempre deve ter no mínimo 3 casas depois da vírgula para representar corretamente um valor de seno ou cosseno, ok? Então, só resolver, gente, ó. AX será 5 vezes o cosseno de 30, que é 0,866. Ok? Fazendo a devida multiplicação, encontramos como valor do AX 4,33 metros. E esse é o valor de AX. Ok? Bom, vamos determinar agora o valor de AY. E AY é uma relação de seno do ângulo. Então, o seno
nós queremos agora o oposto a esse ângulo, e o oposto a esse ângulo é o AY. Então, agora, nós vamos determinar o valor de AY. E AY será o A vezes o seno do ângulo alfa. Então, vamos resolver. AY será o A, 5 metros, vezes o seno de 30 graus. Seno de 30 graus, tá? Lá na tabela matemática é 1,2, tá? Na calculadora, vocês vão encontrar que o valor é 0,5. Então, o AY será 5 vezes o seno de 30, que é 0,5. Então, AY será 5 vezes 0,5, 2,5 metros. Então, vejam, achamos o valor de AY e nós tínhamos encontrado também o valor do AX, né? O AX era 4,33 e o AY 2,5 metros. Encontramos, então, uma decomposição vetorial. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, entre em contato comigo via e-mail, ou até mesmo pelo WhatsApp, ou até mesmo aqui na sala, ok? Até a próxima aula.